Vamos começar com o clássico de ontem no Mineirão. O Cruzeiro perdeu para o América por 2-0. Um jogo que teve de tudo. Gol mal anulado, expulsão, golaço e muita polêmica. Visto assim, Cruzeiro e América parecia um jogo amigável. Todo jogo para nós. Para nós não tem jogo amistoso. Mesmo sendo uma partida do estadual, vamos colocar coração em campo. Vamos honrar sempre essa camisa. Vamos deixar tudo por la camisa. Para Pessolano, o clássico era uma prova de fogo. Mas o clima quente em campo fazia tudo parecer uma guerra de nervos. Olha o nervosismo aí. Presente na primeira oportunidade do Cruzeiro que o Bandeirinha anulou. A vezes, um erro humano. Às vezes um erro humano muda o jogo. Pode ser meu, pode ser do jogador. Nesse caso foi do árbitro. Isso não pode acontecer. Isso é o que não pode acontecer com nós. O gol invalidado de Edu foi o ponto mais alto de um time que dominava em campo. Num clássico, quem joga em casa, tem essa postura mais agressiva, mais ofensiva. Isso seria natural. Só não pode ter agressão. Olha essa disputa. O lateral Patrick atinge Vagninho com o braço. O jogador revidou a agressão. Só que o árbitro, o Ricardo Marques, puniu apenas o jogador do Cruzeiro. Cartão vermelho. Os protestos do banco renderam um amarelo para Pessolano. O jogo teve dois momentos, né? Um jogo antes da expulsão, outro jogo depois da expulsão. Minutos depois, o América abriu o placar de falta com o Patrick. O lateral fez o gol e foi provocar o banco de reservas do Cruzeiro. Depois disso, briga só lá no alto, quando o Alê ganhou de cabeça para fazer 2-0. E por uma trave que o mesmo Alê não faz o terceiro gol. Normal? É normal, porque tentamos marcar o América no campo deles. Com intensidade, fazendo pressão, mas com um jogador a menos, deixamos espaço. E aí ficou difícil. Poderia até ter mais espaço. Nessa disputa entre o William Oliveira e o Wellington Paulista, o jogador do América acertou um chute no rosto do meia do Cruzeiro. O lance passou batido pela arbitragem. O Cruzeiro de hoje não quer mais olhar para trás. Por isso, no próximo sábado, a Caldense é que se cuide. Estamos tranquilos? Estamos tranquilos, já pensando no próximo jogo. Essa partida contra o América é passado. Vamos dar a resposta no jogo que vem. Temos que depositarla no próximo jogo contra o rival que vem. Vale lembrar que nesse jogo não teve VAR no Campeonato Mineiro, é só a partir da semifinal. Queria convidar meu amigo Henrique Fernandes virtualmente aqui para o nosso estúdio. Olha que bonitinho, tá de laranja, ornando com o nosso estúdio. Henrique, vamos falar do clássico. Começar por ordem cronológica. Primeiro gol anulado, seja bem-vindo, meu velho. Boa tarde. Tudo bem, Maurício? Um abraço a todos. Primeiro que o clássico começou muito a favor do Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve um início muito forte e tudo começou a mudar realmente com interferência da arbitragem. Vamos ver lance a lance. Primeiro gol anulado, ó. Eu acho que esse nem precisava repetir muito, Maurício, porque é muito clara a posição do Edu, né? O Edu tem condição de jogo, ele tá atrás do penúltimo defensor, que é o Maidana. Eu acho que não tem muita dúvida. Isso aí coroaria um bom início de jogo do Cruzeiro. Muita pressão, o Cruzeiro com 3 zagueiros, sair com qualidade com a bola lá atrás. Teria feito 1-0 e isso mudaria o cenário. A coisa ficou mais difícil ainda para o Cruzeiro com a expulsão do Vagninho. E aí eu acho que faltou malícia para o Vagninho. Com o braço do Patrick, ele na altura do pescoço, e foi com o braço em direção ao Patrick. Olha, eu entendo a expulsão, mas eu talvez desse um amarelo para cada um. Eu não consegui ver ali uma agressão, um gesto claríssimo de agressão. E eu acho que você expulsar um jogador no clássico no primeiro tempo, você tem que ter certeza dessa agressão. O Ricardo nem viu, né? Começou com 4-4. E aí optou pela expulsão. O Cruzeiro com 1 a menos não podia mais ser tão agressivo na marcação, precisou descer um pouco mais o time, né? E aí o América cresceu, porque é um time mais experimentado, um time mais entrosado também, fez 2-0. O jogo poderia ter, no finalzinho do primeiro tempo, tido uma igualdade, pelo menos no número de jogadores. O lance do Wellington Paulista, que o Cruzeiro reclamou muito, Maurício. Estamos vendo a jogada. Primeira falta do William, né? O William faz a falta atrás do Wellington, o Wellington teria deixado o pé para cima ali para atingir o William. O Wellington Paulista não é maldoso nesse ponto, eu imagino, de acertar o rosto do jogador do Cruzeiro. Eu acho que ele tentou dar aquele salto espalhafatoso para levar a arbitragem e acabou atingindo acidentalmente. Também não tem expulsado o jogador do América, não. Mas, de toda forma, foi uma arbitragem muito polêmica. O Ricardo foi bastante contestado, sobretudo pelo Cruzeiro no jogo. No Cruzeiro, ao meio-campo, Fernando Canezin, de 29 anos, ex-Atlético Paranaense. Ele estava sem contrato e fica no Cruzeiro até dezembro desse ano. Boa tarde, Léo Campos, Pedro Abílio, Nação Azul. Durou pouco a liderança do time estrelado. 3 rodadas, o Cruzeiro havia vencido 2 partidas,
e ontem perdeu o clássico, como vocês já destacaram, 2-0. Diria o torcedor americano, o choro é livre, mas convenhamos, o Cruzeiro muito prejudicado, o Cruzeiro bem melhor na partida, tanto que fez o gol aos 15 minutos, e essa lambança do Bandeira e essa arbitragem, eu diria, péssima, de ontem do senhor Ricardo Marques. Profundamente lamentável. Até questionei hoje o pessoal da assessoria de imprensa, vai ter protesto, o torcedor está cobrando um posicionamento, um grito da diretoria do Cruzeiro, e aqui não vai nenhum desmerecimento, longe disso, a vitória do América. Estamos falando aqui da arbitragem, vocês já citaram aí a entrada do Wellington Paulista, o pé no rosto do William Oliveira, o Patrick, que já deveria ter recebido cartão amarelo, e aí como ele recebeu depois, na provocação, poderia ter sido expulso, enfim, não tivemos uma arbitragem coerente, né? Lamentável. Mas você disse bem, a repercussão aqui está, primeiro com o zagueiro Maico, e esse gol normalíssimo do Edu, gente, profundamente lamentável, um erro, é por isso que eu digo, o VAR é caro, não tem VAR nessa fase, mas olha só o prejuízo que sofre o Cruzeiro. Se faz 1-0, poderia ter tido uma sorte melhor no jogo, quem sabe o destino poderia ter sido completamente diferente. Zagueiro Maicon disparou, como não poderia ser diferente, contra a arbitragem. Não era a reestreia que eu queria. É claro que a gente trabalha sempre em busca dos 3 pontos. Jogar com um jogador a menos contra um adversário difícil complica bastante. A gente também tem que ressaltar, do mesmo jeito que nós erramos, porque a expulsão foi um erro nosso, a gente tem consciência disso. Também tivemos um gol legal, que poderia ter mudado totalmente a partida. Então são esses tipos de detalhe que pode mudar completamente um jogo. A gente não somos trabalhadores para inventar desculpa, não sou o cara que gosta de inventar desculpa, perdemos. Lutamos como homem, atitude no segundo tempo mostrou que o Cruzeiro esse ano veio com muito mais vontade, muita garra, mas um erro da arbitragem que nos prejudicou bastante hoje. E agora o Maicon pronto para uma sequência e para ajudar o Cruzeiro na recuperação na próxima partida. Graças a Deus eu estou pronto, espero poder contribuir ao máximo possível para que a gente consiga colocar o Cruzeiro no lugar onde nunca deveria ter saído. Muito bem, estivemos com o Tempo Esportes, a transmissão na telinha no streaming. Bom, Paulo Pesolano, treinador, analisou da seguinte maneira a partida e a sua primeira derrota no comando estrelado. O jogo tuvo todos momentos, né? Jogo antes da expulsão, outro jogo depois da expulsão. Não é fácil jogar com jogador menos nestes momentos, tantos jogos seguidos, tanto tempo jogar com jogador menos. Uma coisa é jogar jogador menos 20 minutos, 25 minutos, outra coisa jogar 80 minutos com tempo adicional e tudo. É muito tempo, não? Para jogadores, por intensidade e tudo. Mas eu fiquei muito tranquilo, os jogadores correram até o final. Primeira parte do jogo, eu acho que fomos superiores, fizemos um gol, mas foi anulado. Después tuvimos control del juego hasta la expulsión. Después de la expulsión, sí, ahí comenzó un poco los problemas, ¿no? Normal, porque nós quisimos seguir com a intensidade que nós trabalhamos, que fazemos. O jogador queria pressionar, mas ficava o campo muito grande, tinha um jogador menos para pressionar muito. Então começou a ficar muitos espaços para eles. E foi mais difícil, mas no segundo tempo começamos de novo. Eu acho que fomos superiores com um jogador menos nos primeiros minutos, não pudimos convertir um gol. Eu acho que se convertíamos um gol também ia o jogo a trocar um pouco, íamos ter esse impulso para ir para frente, para um empate, mas não se deu, e depois ele começou a ter a bola. Normal, né? Quando tem um jogador menos, fica cansado, muitos jogadores vêm jogando, outros vemos recuperando de Covid, então estamos superando tudo isso, mas fomos hoje realmente vencidos, assim que nada, levantar a cabeça e muito contento, como falei ao princípio, com os jogadores, correndo até o final.
O treinador foi questionado sobre os erros da arbitragem e também falou do clima no vestiário após a derrota no clássico. Normal é ficar com bronca. Nós venimos e salimos todos os jogos a ganhar. Se viu no começo do jogo e se fica com bronca, fica mal, porque a vezes um erro humano troca o jogo, né? Mas pode ser erro meu, erro de um jogador, erro de um árbitro. Então, isso é o que não pode acontecer com nós. Mas o vestiário está bem, o vestiário é normal. Quando você perde, o vestiário está doente, não sei, está dolido, né? Então, fica difícil, mas já temos que estar recuperando a cabeça. Eles já sabem. Este jogo não lo ganhou a América, lo perdimos nós, né? Com algum erro humano que temos que superar e estamos todos juntos. Então, assim que estamos tranquilos, já vendo o próximo jogo, já passou este jogo e temos que estar todos juntos para o próximo jogo e já toda a bronca que fica hoje temos que depositarla no próximo jogo contra o rival que vem. Bom, minimizou aí a questão arbitragem o técnico uruguaio Léo Campos, Pedro Abílio e companheiros. Pois é, ele minimizou, mas não tem como minimizar o erro, o tamanho, né, da vontade do Ricardo Marques Ribeiro em aparecer em muitos momentos em que não precisa, em parar o lance e o jogo, né, de uma forma geral, de forma demasiada. E ontem a gente falava sobre as inúmeras polêmicas em que ele tem se envolvido ao longo dos jogos, né, não só a nível estadual, mas principalmente a nível nacional. Tem feito do Ricardo Marques Ribeiro, que era até algum tempo atrás o melhor árbitro do futebol mineiro, um dos mais polêmicos do futebol nacional e um dos caras que tem ampla rejeição quando vai se falar de arbitragem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, enfim. Ele começa por esse erro, né, na expulsão, na situação do impedimento, e aí no lance da expulsão ele já vê que o jogo já tinha perdido o controle ali. A expulsão é corretíssima, mas a reclamação e o nível das coisas que aconteceram a partir dali fizeram com que o Ricardo Marques ficasse marcado sobre isso tudo. O Arthur falou sobre o VAR, Léo, ele realmente faz muita falta, né? Mas num momento como esse, né, em que a estrutura nos coloca diante de um campeonato que de uma primeira fase ele acontece de uma maneira e na segunda fase, na decisiva, ele é de outra, faz com que exista realmente a necessidade de se repensar a ausência da arbitragem de vídeo. Não tem jeito de falar em futebol hoje em dia sem colocar a arbitragem de vídeo como prioridade. Existem milhões e milhões de reais girando no entorno dos bastidores do Campeonato Mineiro. Que isso seja repensado, né, para que essas cenas desse tipo tão escandalosas, né, não sejam vistas e revistas como tem acontecido, né? Foi realmente um desastre. O Pesolano até minimizou, né? Eu entendo a situação dele, entendo que ele está começando um trabalho, a gente falou aqui ontem, né, do início do Cruzeiro novo com o Pesolano, mas essa situação da arbitragem mudou completamente o rumo do jogo de ontem. Para fechar, duas dicas aí, minha gente. Cruzeiro não pode deixar barato a expulsão do Vagninho. Ele foi infantil, irresponsável, prejudicou o time do Cruzeiro. É talentoso, mostrou que veio para se titular, bom jogador, mas fez lambança. Tem que botar na conta dele também a derrota de ontem no clássico. E, senhor árbitro, faça uma reciclagem, por favor. Vamos então para os destaques finais aqui do Super FC. A gente começa com o Cruzeiro, está de volta Arthur Moraes. Pois é, o Cruzeiro que confirmou na manhã de hoje a contratação do meia Fernando Calecim. Tem 29 anos, atuou nas duas últimas temporadas pelo Atlético Paranaense. A informação, inclusive, já havia sido adiantada pelo Super FC nos últimos dias. Ele é nascido em Ribeirão Preto. Cané, como é conhecido, começou a carreira na base do Palestra São Bernardo. Também passou por Rio Branco de Americana e Olé Brasil. Em 2009, quando tinha 17 anos, se transferiu para o Anderlecht da Bélgica, onde se profissionalizou. Tá aí, portanto, mais um reforço que tem o clube estrelado para esta temporada. Já teve reapresentação pela manhã na Toca da Raposa. Ontem a grana no bolso da rapaziada, mais um mês quitado, o mês de janeiro, Cruzeiro aí
desde a chegada do Ronaldo, colocando a casa em ordem no que se refere aos salários. E amanhã, atividades pela manhã e viagem à tarde. Sábado, Poços de Caldas, 4:30. Jogo com a Caldense. Perdeu o Cruzeiro, então, Vagninho, pela expulsão infantil aos 20 minutos do primeiro tempo do clássico